Olá, esta é a aula de número 14 do nosso curso e hoje nós trataremos de vetores, né? O vetor para a programação, ele nada mais é do que uma representação da matriz unidimensional da matemática. Você pode imaginar um vetor como sendo tanto uma matriz coluna quanto uma matriz linha. E qual é a importância que um vetor tem para a programação? É diversa, né? Você pode precisar manipular ao mesmo tempo várias variáveis do mesmo tipo. Aí, nesse caso, é recomendável que você manipule um vetor, né? Se você precisar, por exemplo, de 10 variáveis inteiras na sua programação, você pode muito bem manipular um vetor de 10 inteiros e manter essas variáveis juntinhas na memória, funcionando de maneira mais organizada, né? Isso ajuda na organização do seu programa, né? Você pode declarar um vetor como sendo de qualquer tipo estudado para variáveis, né? Você pode criar um vetor de inteiros, você pode criar um vetor de float, e no caso especial de você criar o vetor de caracteres, você vai estar trabalhando com aquela variável que nós já citamos anteriormente, mas não chegamos a utilizar, a chamada string, né? Que é aquela variável que é capaz de guardar um nome, um endereço, uma descrição, tá certo? Então, esse tipo de variável, na verdade, ela é um vetor de letras internamente, em qualquer linguagem de programação. E na maioria das linguagens de programação, ela ganha um apelido de string, que é como é chamada em inglês, uma palavra que tenha ou não sentido, certo? Que a palavra que tem sentido em inglês é chamada de word, né? E a palavra que pode ter ou não sentido em inglês é uma string. Então, em programação, nós chamamos o vetor de letras de string, ainda que a linguagem não chame explicitamente essa variável de string, que é o caso da linguagem C, né? A linguagem C, ela trabalha com vetores. Vetores de inteiros, vetores de float, vetores seja lá do que for, vetores de caracteres, que é como ela chama a string, tá certo? Mais tarde, a gente vai tomar conhecimento também da possibilidade de criar o tipo definido pelo usuário, que é a chamada struct na linguagem C, que em outras linguagens é chamada de registro, que é a base futuramente para um banco de dados, que é a área do professor aqui. Então, o registro é a chamada variável heterogênea, e ela também pode ser organizada na forma de um vetor, que é a chamada variável homogênea. Então, o vetor ele pode ser feito de inteiros, reais, ou float, né, que é como é chamado na programação. Pode ser um vetor de caracteres, que muitas vezes ganha o apelido de string, e pode ser um vetor de tipo definido pelo usuário. Ou seja, apesar do vetor ser uma estrutura em si homogênea, ela pode ser uma estrutura homogênea de partes heterogêneas. Mas isso aí a gente vai complicar esse pedaço aí lá mais adiante em uma aula mais avançada. Nessa aula de hoje vocês vão conhecer o vetor, a estrutura homogênea, aquela que tem vários pedaços do mesmo tipo, ok? Então, vetor são variáveis com várias posições do mesmo tipo, ocupando porções de memória vizinhas, né, contíguas, como os autores de programação chamam. Então, um vetor de 10 inteiros armazena 10 números inteiros e assim por diante, tá certo? O único vetor com tratamento especial nas diversas linguagens de programação é o vetor de caracteres, que é tratado como string, né? E a string tem comandos próprios, inclusive para a leitura do próprio texto que será armazenado nessa string, né? A linguagem C, como eu já falei para vocês, não se deu bem com a implementação do comando scanf para ler string. Teve que criar o comando gets. E a gente vai mexer com ele num exemplo já nessa aula de hoje, tá? Então, o vetor é do tipo numérico e string é o vetor de letras, o vetor de caracteres. Uma ferramenta importante para acessar as posições do vetor, o laço. Nós já conhecemos laço for, laço while, laço do while na aula passada. Então essa ferramenta é importantíssima que se você quiser acessar cada elementozinho do vetor separadamente. No caso do vetor numérico, é a única maneira que tem de você ter acesso sequencial a cada elemento do vetor usando o laço. Ou então você pode fazer um acesso aleatório desde que você indexe corretamente a posição
que o elemento ocupa no vetor. O vetor da linguagem C, só um detalhe que a gente tem que ter em mente a partir de agora, é que ele sempre vai começar a numerar a posição do zero. Então, se você está acostumado a organizar suas coisas numa estante, por exemplo, e diz assim, esse é meu primeiro livro, meu segundo livro, meu terceiro livro. Então, na linguagem C, quando você põe as coisas dentro de um vetor, ele diz o seguinte, esse é o elemento 0. Esse é o elemento 1, 2, 3. Então, um vetor de 10 elementos, conforme foi falado agora há pouco, ele vai variar a posição de 0 a 9. Ou seja, um vetor de n elementos, ele vai variar a posição de 0 a n menos 1. Sempre a linguagem C tem esta característica. A linguagem C e aquelas linguagens que forem derivadas da linguagem C. Tem várias aí no mercado, tá? Então, algumas outras linguagens, digamos assim, de outra vertente de desenvolvedores de linguagens, elas pegam o vetor e começam a numerar de 1, tá certo? Mas não é tão comum você encontrar linguagens desse tipo. É mais comum você encontrar linguagens que venham da filosofia da linguagem C e comecem a numerar o vetor da posição 0, conforme ilustra esta figura agora em tela, né? Você vê aí a posição 0 do vetor, A1, A2 e A3. Então, em cada espaço de memória desse aqui, tem o tipo que você definiu lá para o seu vetor. Pode ser inteiro, pode ser float, pode ser letra, tá certo? Então, o vetor de 10 caracteres, na verdade, ele vai guardar uma palavra de 9 letras. A gente vai falar para você já já o porquê disso, né? É porque a última letra é um caractere invisível que diz assim, a palavra terminou aqui. É um caractere de controle para a linguagem C. Beleza? Mas o posicionamento de cada caractere desse, inclusive o invisível, é contado de 0 a n-1. Então, se você diz assim, minha string é de tamanho 10, ela vai ter a letra 0 até a letra 9, sendo que a nona letra, a nona por assim dizer, que na verdade é a 10ª, né? Será uma letra invisível chamado caractere terminador de string, que é um controle interno da linguagem C. Se você mandar mostrar na tela explicitamente essa letra, através do acesso do vetor, você vai ver que é uma letrinha que não aparece na tela. É a chamada letra invisível. Tem várias. Tem letra invisível que liga negrito, desliga negrito e por aí vai, né? Quem tiver a fim de saber dessas letras invisíveis, que procure a tabela ASCII estendida. Tá certo? Mas isso aí é um detalhe de programação mais avançado que não faz parte do escopo dessa disciplina. Deixaremos para aquele mais curioso, para aquele que fosse aprofundar em programação mais tarde. Então, lembrando aqui, esse lembrete aqui em vermelho, para ficar bem fixo na sua memória, está lá no nosso PDF também, né? Todo vetor em C começa a indexar pela posição 0. O nosso exemplo chega aqui, né? Mostrando a criação de um vetor de 3 inteiros, chamado lista. Ele tem 3 posições do tipo inteiro, tá certo? Temos aqui separado por vírgula uma variávelzinha comum, índice, do tipo inteiro também. Esse índice vai ser usado aonde? No nosso laço, tá certo? O nosso laço for vai começar de 0 e vai variar até 2. Nosso vetor é de 3 posições, né? 0, 1, 2, né? E índice mais, né? Que é pré-requisito aqui para o nosso laço for. Aí ele vai fazer primeiro o preenchimento, né? Conforme está explicitado nesse comentário aqui. Então, no preenchimento do nosso vetor, nós vamos ter o printf solicitando para o usuário digitar o primeiro elemento. Por que primeiro, professor? Não começou do 0? Então, ele vai ficar mostrando aqui o elemento número 1. Porque eu estou pagando aqui o elemento mais 1. O índice mais 1. Para que isso, professor? Para ficar mais amigável com a pessoa que está usando o teu programa, né? É muito fora do padrão você chegar para o usuário e dizer assim, eu vou catalogar aqui os seus CDs da sua coleção. Me diga aí qual é o seu CD número 0. Aí o cara vai dizer assim, poxa, a minha coleção eu comecei do CD número 1. Né? Eu chamei ele de número 1. Você quer que eu chame ele de número 0? Então você vai dizer assim, me dê aí o número 1. Aí o cara, o primeiro CD que eu comprei foi esse aqui, de música clássica. Né? Aí você começa a fazer aquela catalogação, tá certo? Que pode ser num vetor, mas tem coisa mais avançada para fazer isso. Aí você faz o scanf, no caso aqui que é um vetor de inteiros, né? Você faz o scanf de um inteiro e põe dentro de lista indexada pelo índice. Que no primeiro passo vai ser 0, que no segundo passo vai ser 1
e que no último passo vai ser 2. Então, com isso, preencheremos 3 elementos dentro deste vetor, sempre solicitando ao usuário: digite o primeiro elemento, o segundo, o terceiro. Porque na hora de exibir na tela com o printf, nós estamos somando mais um, para tornar mais amigável a conversa com o usuário, né? E na hora de armazenar, a gente não soma com mais um. A gente bota o índice mesmo verdadeiro lá, que é o índice 0, o índice 1 e o índice 2, porque a linguagem C tem essa característica. Começa a indexar vetores pelo índice 0, tá certo? Na hora de mostrar os valores, a mesma coisa, só que eu dou um printf no vetor, tá certo? Printf, o número 1 armazenado é tanto, o número 2 armazenado é tanto, o número 3 armazenado é tanto, né? Aí, eu botei aqui o número, mas eu poderia botar a posição, né? A posição 1, posição 2, posição 3. Isso porque eu estou somando a posição com 1 também para ficar amigável para o usuário. Mas se você quiser fazer esse programa para outro programador, você não bota o mais 1 aqui não. Você bota a posição 0 é tanto, a posição 1 é tanto, a posição 2 é tanto, porque o vetor é de 3 elementos. Ele começa a contar do 0. Beleza? Então, o programa termina, retorna 0, o Windows fica feliz porque o programa terminou beleza, certo? Vamos agora falar do caso especial de vetor, que é o caso do vetor de letra, que é a string, tá? Como eu já falei o significado de string, né? Então, diversas linguagens têm o tipo string definido, né? Tem até linguagem que prefere trabalhar com string, ainda que seja uma letrinha só. Se eu não me engano, esse é o caso da linguagem Java, que é mais uma linguagem derivada do C, que a galera acadêmica gosta muito e tal, mas ela não tem muita utilidade prática, não. Ela tem um monte de produto aí da indústria que usa Java, mas a performance não é boa. Aí o fabricante acaba depois convertendo para C, né? Porque a linguagem C é que tem performance boa para servir de base. Aí mas isso aí é uma discussão que não tem nada a ver com nossa aula. Vamos seguir adiante, mostrando que na declaração de um vetor de letras, nós podemos declarar que um vetor chamado nome ocupe 32 posições de caracteres. Então ele vai ser um vetor de 32 caracteres. Ou seja, o nome dessa pessoa a ser cadastrado aqui, ele poderá ter de 0 a 30 as posições ocupadas, né? Professor, e a posição 31, que seria a última? Eu falei para você que todo caractere, todo vetor de string, né, termina com um caracterzinho invisível chamado terminador de string. Tá certo? Isso por quê, pessoal? Porque tudo bem que meu caractere aqui de nome, ele tenha 32 posições, na verdade 31. Mas digamos que eu queira escrever a palavra, o nome Ana. O nome Ana tem apenas 3 letrinhas. Por que que eu vou mostrar na tela Ana e qualquer coisa vazia do lado? Porque é o que tem numa variável quando você cria ela na memória, é o que a gente chama na programação de lixo. E o que é o lixo de programação? É um valor qualquer que esteja lá na memória, né? Pode ter qualquer símbolo, qualquer letra, qualquer byte. Pode estar solto lá na memória, né? Lixo mesmo. Então, se você não tiver um caractere terminador, você até lê que o nome da pessoa é Ana. Mas na hora de exibir, você vai exibir que é Ana e mais um monte de caveirinha de outras coisas que tiver lá na tela. Então parece que é Ana e um xingamento daquele de história em quadrinhos. Isso se não pegar uma palavra qualquer que por acaso esteja escrita lá na memória. E sem associação a variável nenhuma. Pode acontecer isso? Pode. Você pode ter escrito um texto no Word recentemente e ficou um lixo na memória, com uma palavra qualquer que sobrou lá. Então, de repente, você vai exibir o nome da pessoa e exibe também, acidentalmente, um trecho de palavra que você, por acaso, possa ter escrito anteriormente. A variável ao ser criada, na maioria das linguagens, ela não perde tempo zerando aquela área de memória que ela vai ocupar, não. Ela só diz assim, eu vou ocupar essa memória aqui. É como se você chegasse no terreno e dissesse assim, comprei esse lote. Mas o lote está sujo, está cheio de mato, está cheio de garrancho, né? Aí você vai construindo aos poucos nesse lote e vai afastando a sujeira para o quintal do lote, digamos assim. Quando tiver só o quintal sujo, você limpa só o quintal. Então é mais ou menos isso que a linguagem de programação faz quando você cria uma variável. Ainda mais uma variável que ocupa diversas posições, como o vetor, né? Então o vetor que não é totalmente preenchido, normalmente se você exibir ele de cara, ele está cheio de lixo, né?
Então é por isso que precisa, na linguagem, de um caractere terminador de string. Porque se eu escrevo num string desse de 32, uma palavra com 3 letras, como Ana, a quarta letra vai ser o terminador de string. Aí quando eu for exibir esse conteúdo, a linguagem vai fazer o seguinte: eu exibo cada letrinha do vetor, se eu achar o terminador de string, eu paro. Então, se eu exibir 3 letrinhas e achei o terminador de string, parei. Esse nome só tem 3 letrinhas. Então ele exibe apenas Ana, ou Ivo, ou seja lá o que for, né? É uma palavra pequena, né? Um nome pequeno. Ibe, né? É um nome bem pequeno, só tem 2 letrinhas. E por aí vai. Então, o nosso vetor ele pode ter até 32 caracteres, contando com o terminador. Né? Então, na verdade, ele pode ter um nome com 31 caracteres. E é por esse motivo que às vezes você preenche seu nome completo num site e quando aparece o seu último nome está quebrado. Porque você atingiu o limite máximo do vetor que o programador definiu lá. Então, não é nada demais isso não. Às vezes está até armazenado no banco de dados o teu nome completo, mas na hora de exibir na tela, o pessoal exibe definindo variáveis um pouco mais limitadas, né? Porque quando o banco de dados não suporta realmente o teu nome completo, o sistema deixa de fazer a leitura. Normalmente, quando ele é bem feitinho, ele deixa de fazer a leitura do teu nome em determinada letra. Aí você percebe que tem que abreviar seu nome, né? Mas se ele aceitou a leitura completa do seu nome, provavelmente ele gravou seu nome completo. Ele só não vai exibir porque a variável de exibição, a string de exibição, como está definido aqui, foi um pouco mais curta. Por uma razão de estética. Às vezes para caber naquele layout que o programador definiu para a tela. Certo? O mesmo vale aqui para essa variável chamada endereço. Só para mostrar que ela tem tamanho diferente, né? O nome da pessoa tem 32 e o endereço tem 45, né, de tamanho. Lembrando que a última letra vai ser fatalmente o terminador de string, no pior caso, né? Para preencher uma string, um laço pode ser utilizado, mas dá mais trabalho. O comando scanf tem bug, né? Aquela história do espaço lá que ele ignora o resto da string. Então o ideal é usar o comando gets. Você bota gets e o nome da variável. Então no caso aqui você botaria gets nome, gets endereço. Aí ele vai ler até onde o usuário teclar enter. Então se o usuário teclar enter na segunda letra, ele para na segunda letra. Se o usuário teclar enter na 28ª letra, ele para na 28ª letra. E por aí vai. Tá certo? Então prosseguindo, a nossa string ela vai ser usada para ser exibida no printf com o comando %s. Parâmetro esse que não deve ser usado no scanf, né? Porque o scanf tem um bug. Você usa o gets, conforme foi destacado em vermelho no slide anterior. E o tal do caractere terminador de string que eu sempre tenho falado, é um caractere que internamente a linguagem C grava ele como sendo /0. Essa contrabarrazinha que tem aqui no teclado. Mas, professor, se eu digitar /0 em alguma parte da minha string, certamente que quando sua string for exibida na tela, ela vai parar naquele ponto que você botou o /0, porque você botou propositalmente um /0 na leitura da sua string. Então não adianta você ter digitado mais coisa adiante até o Enter, porque aquele /0 que você botou ali vai truncar, vai quebrar a sua string, tá certo? Então não faça isso não, né? É o tipo da brincadeira de menino danado que não vai dar certo com o seu programa. Deixe para terminar a string com o caractere Enter, né? Com a tecla Enter. Porque o Enter do seu teclado coloca automaticamente na linguagem C o /0 na posição seguinte da sua string. Professor, se eu extrapolei lá as letras, meu nome é 32, lá na variável. Só que meu nome de verdade ele tem 40 caracteres. Eu digitei meu nome de verdade mesmo. Não se preocupe, a própria linguagem C, ao chegar na posição 31, já que ela começa a contar de 0, ela coloca um /0 lá e vida que segue, tá certo? Não vai ficar danificado o teu programa, ok? Então tem diversos comandos que são específicos para string, nós vamos ter uma aula próxima para tratar disso, tá certo? Ah, tem comando para comparar uma string com a outra? Tem. Aí ele diz se é igual, se é diferente. Tem comando para emendar uma string na outra? Também tem. Você bota lá o nome do cara numa variável, o sobrenome em outra, e depois você pode emendar os dois, né? Nome e sobrenome, aí faz o nome completo do indivíduo. Tem comando para diversas coisas em string, né? Eu estou citando aqui os mais populares que me vêm à memória.
Mas nós vamos fazer agora alguns exemplos com algumas brincadeirinhas de string para a gente poder ver como é que a coisa acontece. No nosso primeiro exemplo, a nossa string chama-se nome P. Veja que eu botei esse P maiúsculo aqui, mas não é obrigatório não. Se você quiser, pode botar qualquer outra letrinha aqui. O importante é que usando o maiúsculo aqui, você vai ter que usar o maiúsculo o tempo todo. Porque como eu falei na primeira aula de programação, a linguagem C é case sensitive. Ou seja, ela sente o maiúsculo e minúsculo de cada comando, de cada variável que você define. Então, o nosso nome P ele tem 100 posições. Quer dizer, varia o meu vetor de 0 a 99. Mas como é string, como é do tipo char, eu não preciso usar laço. Olha que legal. Eu posso simplesmente usar o gets para fazer o preenchimento do nome da pessoa. Você digita lá o nome do tamanho que for, enter. Entrou na variável lá, cada letrinha na sua vaga e na última vaguinha o %0 para poder finalizar a string. Beleza? Aí nesse caso eu vou dar depois o printf mostrando de volta o nome que foi digitado. Parece até brincadeira, né? Mas é uma coisa mais complexa. Você digita seu nome e o computador diz: olá, seu nome. Como é que tá você hoje? Né? Tá tudo beleza? Rede social faz muito isso, né? É site que vai te cobrar alguma conta também, né? Você já viu que negócio, na hora de cobrar a conta da gente, o pessoal é educado, que dói, né? Você bota lá seu login e já entra logo. Olá, Flávio, tudo bom? Como é que tá você e a família? Ó, tá aqui teu boleto, né? Site que cobra conta desse jeito. Da minha internet, por exemplo, é desse jeito aí, né? Da sua internet também deve ser mais ou menos assim. Então, nós temos aqui um exemplo do tipo que sabe o seu nome, depois que ele aprende seu nome, ele lhe cumprimenta, né? Olá, fulano, tudo bom? Tá? Outro exemplo, é uma brincadeirinha também que envolve esse mesmo exemplo que a gente fez anteriormente, só que agora a gente está fazendo algo mais interessante, né? Vamos propositalmente percorrer de trás para frente a nossa string. Veja aqui, eu declarei a mesma string, eu declarei um contador, porque eu vou usar um laço agora, e vou pedir para o cara digitar o nome dele de novo. E essa string tem 100 posições, né? Então eu pego o meu contador e percorro da posição 100 até a posição 0, decrescente, né, que é conte menos menos, e vou mostrar letra por letra. Para mostrar a letra, o meu printf usa %C de caractere, tá? Eu mostro a letrinha que tiver na posição que o contador estiver apontando. Veja que, nesse caso aí, você vai enxergar na sua tela a história do lixo que eu falei para você. Porque eu não estou preocupado se existe /0 na minha string. Eu vou mostrar, inclusive, o /0 na tela que não vai aparecer, porque ele é o chamado caractere invisível. Um dos, tá certo? Tem caractere invisível que dá um bip no teu computador. Tem caractere invisível que ativa um elemento piscando na tela. Então não se preocupe se aparecer coisas estranhas na saída desse programa. Ele vai percorrer a sua string de 100 até 0, mostrando tudo o que tem nela. Inclusive o nome que você digitou aqui de trás para frente, que vai ser a última coisa que vai aparecer, lá no finalzinho da string. Mas se teu computador der bip, se ele mostrar alguma coisa piscando ou em negrito, não se preocupe, isso aí tudo é parte de comando de caractere invisível. E como é na pura sorte, na pura aleatoriedade, o conteúdo que vai ter nessa área de memória que essa string vai percorrer, pode aparecer qualquer coisa. Não se preocupe não que não vai aparecer nada de perigoso para danificar seus dados não. Tá certo? O mais interessante que eu acho é se ele passar pelo caractere 7 chamado. O caractere 7 é o bip. Então, do nada, teu computador vai fazer bip e vai prosseguir, né? Aí você já sabe que ele imprimiu o chamado caractere 7. É o bip. Tá certo? Então é isso que a gente tem para mostrar para você hoje. Esses exemplos novamente estão lá no Siga, né, no nosso PDF. Pegue lá, teste no seu Falcon. Vamos ver se tudo ficou bacana no final, certo? E qualquer coisa a gente conversa na reunião, a gente conversa via Siga, via e-mail, conforme esteja combinada a nossa comunicação. Dessa vez agora encerramos nosso encontro de hoje. Em breve aprofundaremos mais alguma coisa sobre string e aguarde nosso próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido esta aula.